É isso aí, boa noite. Mais uma vez nós estamos aqui diretamente do nosso podcast para pensar. É um imenso prazer, uma imensa alegria ter você e muito obrigado por você abrir acesso para eu estar na sua casa, ao seu telefone, seu smartphone, enfim, não sei de onde você está assistindo, mas eu tenho certeza que as próximas 2 horas você vai dar risada, você vai se emocionar, você vai aprender, você vai pensar e pensar. Afinal, para pensar nesse podcast pode. E nessa noite nós estamos com 2 grandes convidados. Só que eu posso dizer, eu me permito dizer, que além de 2 grandes convidados, são 2 grandes amigos que eu tenho um imenso prazer de receber hoje aqui ao meu convite, para nós conversarmos um pouquinho. Esse podcast não é um podcast engessado, não é aquela coisa tão formal. Aqui você vai ver tudo de uma forma bem orgânica, de uma forma bem tranquila. E hoje nós estamos aqui com John Talmide e nós estamos também com George Whindersson. Aqui está, e eu quero dar boas-vindas ao nosso amigo, irmão, brother, chegado, John. John, um grande prazer ter você aqui. Como é que você está, queridão? Meu amigo, melhor agora, para esse podcast, ao seu lado, ao lado do Jorge, que eu acabei de conhecer, acabou de vir lá da Bahia, mas eu creio que vai ser um ótimo papo aqui. Com certeza. Espero que você continue aqui na live com a gente. Ótimo, ótimo. George, que imenso prazer ter você diretamente lá de fora das Alagoas, lá direto da Bahia, aqui para estar conosco. Seja muito bem-vindo para obrigado. Pensar conosco aqui nessa noite. Sim, sim. Muito obrigado, meu amigo Luciano. Eu estou muito feliz por esse convite. Esse podcast é um podcast fora do comum e você que gosta de pensar fora da caixa, não saia dessa live. Tenho certeza que a sua mente vai ser elevada a um outro patamar. Fique aqui com a gente e será um prazer estar com o amigo Luciano e com o Talmide. John Talmide. Os mais íntimos, né? E não se esquecendo que para você participar do chat ao vivo aqui, você vai escrevendo e eu vou lendo aqui, a gente vai interagindo em um papo bem amistoso, bem tranquilo. Você precisa se inscrever no nosso canal e aproveita nesse exato momento, você compartilha o máximo que você puder com a família, nos grupos, enfim. Chama a galera para assistir, tá bom? Deixa o like aí, faz aí o máximo de comentário que você puder. E não se esquecendo, lá no nosso Instagram, o Instagram para pensar pode, tem o Linktree logo na bio. E no Linktree tem também a possibilidade de você estar conversando conosco no canal do Telegram, tá bom? Lá a gente vai também bater um papo enquanto o podcast vai acontecendo. Tenha paciência que a gente vai dando atenção à medida que as coisas vão acontecendo, ok? Vamos saber então um pouquinho acerca do John. John, fala um pouco para nós, eu já conheço, mas os ouvintes que estão assistindo, que ainda vão assistir, eles precisam saber um pouquinho quem é John, de onde veio o John, qual que é a ideologia do John e o que o John faz. Bom, pode botar mais 2 horas aí. Não sei se vai dar tempo para falar tudo não, mas sim, vou tentar resumir aqui. Então, me chamo John Talmide, sou cantor, compositor, músico. Atualmente me dedico mais ao treinamento vocal. E gosto bastante de estar conversando papos mais cabeça, mais intelectuais com meu amigo Luciano. E agora estou ampliando aqui minha rede com meu amigo George Whindersson. E ultimamente, como eu falei, eu tenho me dedicado mais ao treinamento vocal, em ajudar pessoas que gostam de cantar, mas não conseguem destravar a voz, né? Não conseguem botar para fora tudo aquilo que tem dentro de si. E em breve a gente fala mais um pouquinho aí dos meus projetos que estão mais para frente. Excelente, excelente. Mas tem bastante coisa para a gente ouvir hoje, para a gente pensar juntos, vocês vão se encantar. George, fala um pouquinho de você, quem é George, de onde veio o George, o caminho de George. Sim. Se apresente pra gente. Sim, sim. Meu nome é George Whindersson, eu venho de lá de Catu, na Bahia, de um lugar chamado Pioneiro, Baixada da Paz. E eu entendi o meu propósito desde muito novo e eu tento praticar isso no meu dia a dia, que é apontar destino das pessoas, né? Uhum. Hoje em dia tem muitas pessoas confusas, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer. E eu, com a minha história, eu tento apontar o destino dessas pessoas para que elas se tornem pessoas melhores na nossa sociedade, para o seu rol familiar, e é isso. Então já vamos começar por aqui. Sim. Achei bem interessante
e bem pertinente a essa noite você trazer essa fala, apontar o destino para as pessoas. Hoje, qual é a ferramenta que você utiliza? Qual é a maneira que você realiza esse trabalho tão brilhante de ajudar as pessoas a encontrar o seu propósito, encontrar, digamos assim, o princípio do sentido da vida pessoal de cada um? Fale um pouquinho sobre isso pra gente. O meio que Deus me concedeu para estar direcionando pessoas a viver o seu destino, estando com ela, participando da vida dela, conhecendo-as, porque as pessoas hoje em dia, de fato, como eu disse, estão muito confusas a respeito de qual o seu propósito, qual o seu destino. E aí, com as nossas ferramentas, né, com a nossa mente, com aquilo que nós aprendemos, eu tento passar para essas pessoas o caminho que elas precisam seguir e, antes de tudo, apontar a ela sobre a sua identidade, sabe? A gente nunca vamos chegar no nosso destino sem saber qual é a nossa identidade. Então, eu tento dizer para essas pessoas, eu mostrar para elas quais são a identidade que ela carrega, para, sim, chegar ao destino e executar o seu propósito. George, qual a sua idade hoje? Eu tenho 26 anos, com um cara de 26 anos. Eu tenho 26 anos, sou de 96. E em algum dado momento, alguém quis subestimar suas capacidades pelo fato de você ter uma idade que eu posso dizer assim, claro que com todo respeito, uma idade nova. Sim. Né? Apenas só 26 anos. E eu vejo em você uma bagagem intelectual, uma bagagem de propósito, uma bagagem visionária. Sim. E como você lida quando você se depara, mesmo numa leitura corporal, uma leitura facial, com pessoas que, de repente, subestimam você pelo fato de ter apenas 26 anos? Eu acho que isso faz parte meio que da sociedade, né? A sociedade, ela julga a maturidade com idade. Uhum. E eu aprendi que maturidade não está nos cabelos brancos. Uhum. Está numa mente brilhante, está numa mente madura. E isso depende de idade, né? Mas a galera, as pessoas, elas costumam julgar muito a sua mente pelo lugar que você nasceu, por onde você mora. Só que eu tenho aprendido que existem muitas pessoas que pensam grandes e que nasceram em lugares pequenos. Certo. E não quer dizer que eu nasça numa grande capital e por isso eu terei uma grande mente. Uhum. Não, tem gente que nasce numa grande metrópole, mas só que a mente é muito pequena. E tem gente que nasce no povoadozinho, no sertão do Nordeste, mas que tem uma mente muito brilhante. Então, independe de onde eu nasci e sim daquilo que eu programo para que eu me torne. Interessante. Muito bom. John, pegando o gancho aqui na fala do nosso amigo George, ele falou sobre mentes brilhantes e acho algo que eu acho bem interessante, não respeitar, de repente, um espaço pequeno onde você está e entendendo que a sua mente te leva a lugares muito mais altos dos limites onde você se encontra. E para mim, você é um exemplo vivo disso. Inclusive, o Jaelso, que é o nosso amigo aqui, o gestor desse podcast que ele tem aqui, o TheCast, ele tem um trabalho muito lindo, muito profissional, uma bagagem muito grande acerca de transição de carreira. E você, eu acompanho a sua história já há algum tempo e eu sei que você passou por um processo de transição de carreira, né? John sendo um empresário e agora sendo, digamos que um instrutor vocal, não sei se essa é a fala correta, senão você pode me corrigir. Como é que você vê essa questão de mentalidade? Porque você lida com isso, né? Mentalidade ao local e potencial em si. Fala um pouquinho pra gente. Tá, antes de eu continuar, só quero deixar um breve parênteses aqui. Em breve eu vou perguntar algumas coisas de acordo com o que você falou, tá? Que eu fiquei curioso bastante com algumas coisas. Isso, voltando. Sim. Legal. Realmente você me conhece já faz um tempo, já acompanhou algumas transições, já não foi só uma. É verdade. Algumas. Inclusive esse ano, 2022, estou passando por mais uma. Excelente. Não só profissional, mas também pessoal, espiritual. Mas enfim, só corrigindo, eu me considero um mentor vocal mesmo. Excelente. Porque eu realmente acompanho o mentorado e tento criar uma estratégia, dando a melhor estratégia para o resultado que ele procura. Entendeu? Entendi. E quando você se depara com algumas pessoas que traz consigo, por exemplo,
Vamos entrar aqui um pouco a fundo em crenças limitantes. E nós sabemos que as crenças limitantes elas são responsáveis pelos travamentos, pelos bloqueios e pessoas com grandes potenciais, elas deixam de alcançar grandes resultados simplesmente por crenças existentes lá dentro do seu subconsciente. Hoje, o John, como um mentor dentro dessa área vocal, que é uma área espetacular, que eu admiro muito, você sabe disso. Inclusive, é uma das pessoas que já me orientou com alguns exercícios e todas as vezes que a gente senta para fazer os exercícios, a gente acaba dando gargalhada porque é engraçado e a gente leva isso bem no tom da brincadeira. Mas aí, como é que você trata, John, quando chega essas pessoas com esses desafios e apresenta, ou mesmo não falando, mas eu creio que você percebe que a leitura se faz necessário, a crença limitante bloqueando ali o avanço do aluno? Quais métodos que você se utiliza para isso? Bom, não tem uma receita de bolo para isso, lógico, mas o que eu tento adotar primeiramente é a escuta, né? Eu ouço bem o que o aluno quer dizer, mesmo não dizendo. Certo. Entendeu? E aí eu crio uma estratégia própria. Tem a escuta clínica também, né? Que é para dar a estratégia correta para o que o aluno precisa. E tem essa questão humanizada, né? Eu puxo algumas conversas com ele, totalmente fora da técnica vocal. E às vezes o desbloqueio vem só psicodinâmico. Ele está pronto ali para executar o que ele quer, mas está travado aqui. E sempre numa boa conversa isso acontece. Entendi. E quais são os fatores, na sua opinião, que leva o aluno ou a pessoa que queira, mesmo fora da área vocal, porque isso é muito abrangente e eu acho que alcança uma totalidade de vida. Quais são os fatores, na sua ótica, que leva a pessoa a gerar, a manter essas crenças limitantes dentro de si? Da onde você acha que pode vir isso? O ponto de partida? Tem várias coisas. A primeira delas é o medo. Medo de não conseguir, medo de ser julgado. Por algumas situações anteriores na vida dela, ela tentou e algumas pessoas foram lá e apedrejaram. Ela acabaram se retraindo. Frustrações, enfim. São N motivos. George, você já se deparou com pessoas com algumas crenças que mesmo você, procurando orientar nas suas experiências, as pessoas, e você insistindo em dizer às pessoas acerca do potencial que você enxerga nelas, sim, você já se deparou com alguma situação delas insistirem em dizer não e você insistir sim? Me diga como foi a experiência e o que você fez. Eu já conheci várias pessoas e em volta e meia eu me deparo com elas, porque são paradigmas que são formados durante toda a infância, né? E uma conversa não consegue mudar isso que ouviu durante toda a infância. Então eu tento quebrar, de fato, esse paradigma para que essa pessoa entenda que, de fato, ela tem um potencial. Porque é muito difícil você acreditar em um estranho. Quando o pai disse que eu não vou conseguir, quando a família disse que eu nunca seria feliz, aí chega um estranho do nada dizendo, sim, você vai ser feliz, você sim vai conquistar. E aí se torna muito mais difícil, porque ela pesa, né? Cara, eu conheci esse moço agora. E tem minha mãe, o meu pai que convive comigo há mais tempo, e ele sabe o que eu vivo, o que eu necessito, o que eu passo. E aí se torna muito mais difícil você quebrar esse paradigma, mas com o tempo, com a conversa e com a abertura da pessoa, né? Porque eu não consigo mudar a mente de ninguém sem que elas queiram. Mas quando elas decidem mudar, a gente consegue destruir esse paradigma e colocar coisas boas na mente dela para que elas possam deslanchar na sua vida e, de fato, entender que ela não é o que as pessoas dizem que ela é. Ela é o que ela deseja se tornar. Então, é exatamente isso. Perfeito. John, o que você faz quando um aluno ele chega até você e diz assim, professor, eu estou desistindo porque eu percebi que cantar ou tocar, porque também você dá aula de música, né? Cantar ou tocar não é para mim. Você insiste, você dá liberdade da desistência porque é uma questão de escolha, ou você tenta converter de uma forma estratégica que a pessoa tem sim capacidade e potencial para isso? E se sim, quais são os meios e métodos que você utiliza para isso? Bom, realmente eu não gosto de segurar a pessoa
forçadamente, né? Eu converso com ela e de cara eu já pergunto, tá? Se você acha que não é para você, porque a princípio você me procurou. Por algum motivo você acreditou. Mesmo sendo o mínimo, você acreditava que conseguia. E por que isso mudou até agora? A pessoa pensa e tenta mais uma vez, traz novas estratégias. Se ela não conseguiu até agora, talvez a estratégia que ela está tomando, ou ela não está fazendo o que eu pedi, por isso que ela não conseguiu, enfim. Eu não gosto realmente de segurar a pessoa, que eu acho isso um pouco chato. Entendi. Mas eu converso sempre. Então, assim, o que eu percebi é que você procura mostrar caminhos para que a pessoa tenha profundas reflexões para ver se de fato é aquilo é o melhor. Bom, eu faço ela confessar. Já houve casos de você olhar assim e falar, meu Deus, o que é isso? A famosa taquara rachada. Você já pegou a taquara rachada? Gente, taquara rachada é aquela pessoa que fala, não, quando canta, o espelho quebra, a vidraça trinca, o teto cai. Já houve a taquara rachada na sua experiência, João? Já, mas tudo tem jeito, cara. É mesmo? Tudo tem. Porque nós estamos conectados aqui. Com paciência e dedicação acontece. Pronto, então segura aí que você vai falar um pouco sobre isso, porque eu quero mandar um alô. Nós estamos aqui com 11 pessoas conectadas assistindo. Nós estamos aqui com o Carlos Alexandre. Boa noite a todos. Parabéns, Luciano, pelo rico debate com os jovens. A minha amiga Franciele, lá de Portugal. Boa noite a todos. A ti, meu amigo. Luiz, seus convidados. Jovens abençoados. O nosso amigo Maurício, lá de Palência, Espanha, está conectado conosco aqui. John Boy já mandou para ti aqui um alô. Saudações, meus caros. Maurício, eu preciso que você conheça esse meu brother, esse grande aqui, que é o George. Ele tem um grande desejo de ir para a Espanha e eu quero que você abra portas para ele aí, tá bom? Giovanice Rodrigues, orgulho de ter você como meu mentor, Luciano Silva, gratidão, sou Gil de Recife. Beijo, Gil. Gil Nolasco, lá de Santa Catarina, boa noite. Adailza Coutinho, meu amigo Luiz, seus convidados, boa noite, Adailza. Maurício Silveira, queria estar aí agora, grandes feras, o Maurício, lá da Espanha. A Irene Pereira, boa noite a todos, Luciano, os jovens têm muitas aspirações a relatarem, excelente escolha. A Irene, muito obrigado, Irene. O Maurício, mais uma vez, estamos juntos e misturado. Valeu, Maurício. Abraço, Maurício, e todo mundo que tá com a gente aí no YouTube. Hein? Maurício, um abraço também para sua esposa, tá bom? E para suas filhas, tá bom? Deus abençoe vocês aí. Continue aí, John, falando um pouco sobre essa taquara rachada. Tudo tem jeito, como? Tem, mano. Eu realmente não tiro as chances de qualquer pessoa de cantar. Tem sempre uma coisinha que ela vai somando aos poucos até chegar. Pode levar uma semana, um mês, um ano, 10 anos, mas ela consegue. Com a estratégia certa, a dedicação dela, consegue, cara. Excelente, excelente. Sem sombra de dúvidas. Você acha que é legal a pessoa entrar para dentro do banheiro, pegar o frasco de shampoo e dar uma lá de Zezé de Camargo? Tudo é válido. Debaixo do chuveiro, tudo bem? Pronto, então você que tem vontade de ser cantor, vá treinando debaixo do chuveiro, segurando o frasco de shampoo, porque uma hora vai dar certo. George, diz pra mim, se você já se deparou com alguma situação extrema por conta de crenças limitantes, agora eu vou no extremo, tá? Sim. Acerca de pessoas que chegou até você com um profundo desejo de dar um fim na sua própria vida. Se sim, como foi pra você essa experiência e o que você fez? Cara, depois que eu entendi o meu propósito, eu tenho me tornado muito sensíveis ao ser humano, né? Eu tenho pedido muito a Deus para que eu esteja sensível às pessoas, ao sentimento dela, e que arda em mim o sentimento de compaixão e de empatia por essas pessoas. E em volta e meia surge aqui no meu WhatsApp, no meu Instagram, pessoas falando sobre a vida dela, sobre os processos, enfim. E nesses meus 26 anos já me deparei com várias pessoas, não foi uma nem duas, foram dezenas de pessoas que chegaram para mim carregadas de trauma, carregadas de problemas emocionais. E eu cuidei de uma guria, uma certa etapa da minha vida, que eu achei que não iria conseguir reverter o quadro, porque eu conversava muito com ela e achando que tinha resolvido, né? Só que chegava à noite ou no outro dia ela me mandava fotos com os pulsos mutilados, com as pernas mutiladas. Só que
eu não desisti dela. Eu não desisti dela porque eu sei que a cura emocional gera tempo, né? Não é de uma hora para outra. Uhum. E aí, tipo, foi longos 2 anos cuidando dela, da mente dela, da cabeça dela. E graças a Deus, hoje ela tá 80% curada, casada, com filho. Bacana. E isso é um gás para mim. Porque as pessoas que querem tirar a vida, elas não querem apenas sumir ou dar um fim. Ela quer aliviar de fato a sua dor. Uhum. E eu preciso ter compaixão por ela para dividir a dor dela comigo, para que se torne um fardo um pouco mais leve. E eu, agindo assim, eu direciono a caminhos que vale trazer de fato uma cura. Excelente. Você tocou num assunto que eu acho que ele é um assunto formidável, porém, na era atual que nós estamos hoje, muito se fala sobre isso, e eu gostaria de ver e ouvir qual o seu ponto, e também essa mesma pergunta vai para o John. Ao seu ver, o que é propósito de vida? Propósito de vida é algo que é maior do que eu. Eu já nasci com um propósito. Certo. Eu não nasci para viver o propósito. Primeiro existiu o propósito, depois Deus me criou. E quando eu entendo esse meu propósito, tudo muda. Tudo muda. Porque às vezes nós estudamos, lutamos, trabalhamos para viver um propósito e nesse meio termo a gente perde muita coisa porque esquecemos que nós podemos exercer o nosso propósito onde quer que nós estejamos, sabe? E eu costumo dizer que quem não entende o seu propósito, ele se torna escravo das pessoas, dos lugares, dos sentimentos. Mas quando eu entendo para que eu nasci, o ambiente, as coisas, os sentimentos não me torna escravo. E sim, faz de mim uma ponte para que, de fato, eu viva aquilo que eu nasci, que foi viver o propósito. Excelente. John, ao seu ver, porque assim, a pergunta é a mesma, mas as respostas, elas são inúmeras, porque não é uma resposta que pode ser tomada como um clichê geral. Alcançamos aí a margem de 8 bilhões de seres humanos permeando sobre essa terra. E se há 8 bilhões de seres humanos, há uma pergunta que rege a todos, o que é o propósito e o que vem a ser o seu propósito, e temos 8 bilhões de respostas singulares. Ao seu ver, o que vem a ser propósito de vida? Realmente, como você falou, não existe uma resposta generalizada para isso. Eu tenho a minha, de tipo, o propósito que eu estou vivendo hoje é um. Talvez alguns anos atrás fosse outro, daqui para frente seja outro, e talvez o propósito aconteça a cada momento, a cada dia, até no seu último suspiro o propósito pode vir. Uhum. Essa é a minha resposta sobre o propósito. Ele falou que realmente o propósito é maior que nós, com certeza, é uma palavra dita que você vai dar um suspiro e sentir aquela paz, é um propósito. Ou você pode estar em busca do seu propósito. Minha subjetividade em relação ao propósito é isso. Eu não consigo dizer algo. Você acha que o propósito ele tem a ver... Aqui a gente vai entrar um pouquinho agora nessa onda capitalista, tá? Okay. Você acha que o propósito tem a ver com questões financeiras, com o bem-sucedido em relações a finanças? Por exemplo, hoje nós abrimos as nossas redes sociais como o Instagram, como o TikTok, enfim, todas as plataformas possíveis. Nós vimos inúmeras pessoas oferecendo artigos, cursos, métodos, N formas de ficar rico, conquiste o seu primeiro 1 milhão, saia da miséria e tal, e tal, e tal. Enfim, tudo girando em torno de uma febre capitalista. Não que eu sou contra o capitalismo, mas eu quero entender e gostaria que os ouvintes que estão conectados conosco também deixassem aqui a sua opinião sobre essa pergunta que eu estou fazendo. O propósito está conectado diretamente à sua prosperidade financeira ou não? E o que vem a ser... onde entra aí a questão do bem-sucedido financeiramente conectado ao propósito de vida? Bom, em relação a isso, eu com certeza não acredito que a finança faz parte... Quer dizer, é um resultado do propósito, mas sim uma ferramenta para ser alcançado um propósito, né? A gente pode ajudar pessoas, isso é o
pode ser o propósito de alguém ajudar pessoas, a gente vai ajudar com o capital, né? É uma ferramenta a ser utilizada. George, o que você acha dentro disso? Eu acho perfeito essa ideia de você ser bem-sucedido financeiramente e agregar isso ao seu propósito. Mas você acha que o fato de eu ter um propósito, isso quer dizer que, por exemplo, o meu propósito é ser rico, o meu propósito é ser milionário? Ou você acha que o dinheiro ele está conectado diretamente ou indiretamente ao seu propósito de vida? Como o John disse aqui, os meus ganhos financeiros, eles podem ser uma questão de resultado mediante ao propósito que eu exerço. Ou como você vê isso? Sim, eu acho essa ideia de você ser bem-sucedido, ok, é um resultado, sim, é uma colheita de algo que você plantou, porém, eu não acho que o propósito pelo qual eu viro o mundo é ser milionário. Se eu me tornar milionário enquanto eu viver, ok, consequência. Mas o meu propósito é sempre pessoas. O propósito é sempre pessoas. Tudo que nós fizemos é para alcançar pessoas. O John, ele ensina, ele dá mentoria de voz. É para alcançar pessoas. Você é um grande terapeuta, é para ajudar pessoas. A Érica, o Brian, que está aqui, tudo envolve pessoas. Então, independente do que eu tenho financeiramente ou não, o meu propósito precisa alcançar pessoas. Mas, tendo uma boa condição financeira, se torna ainda melhor. Porque se na minha conta tiver 10 reais ou 10 milhões, eu vou com certeza conseguir alcançar mais pessoas tendo 10 milhões. Entende? Mas eu não posso esquecer disso. Hoje eu sou muito rico, a minha riqueza é para ajudar pessoas, familiares, amigos. O propósito sempre será pessoas, sempre será pessoas. Entendi. Eu tenho me deparado com algumas pessoas. Eu respeito. Sim. Eu sei respeitar o ponto de vista de cada pessoa, independente de ser similar ao meu ou não. E às vezes eu percebo algumas pessoas que têm um montante em reservas financeiras, e eu já vi eles dizendo assim, a falta de algumas pessoas que estão, por exemplo, pedindo nas calçadas, agora estou falando de pessoas carentes, né, que estão em situações precárias, pedindo um pão, pedindo uma ajuda. A fala de muitas pessoas que hoje desfrutam de uma boa estabilidade financeira, isso são uma camada de pessoas que não têm o que fazer e que vai procurar um emprego ou vai trabalhar e xinga logo uma palavra de baixo calão. Qual é o seu ver sobre isso? Você acha que isso é um fruto corrosivo do capitalismo? Ou você acha que tais pessoas que conquistaram aí a sua independência financeira estão certas? Cara, depende. Eu acho que se você for pesar as oportunidades que essa pessoa que hoje vive muito bem, elas teve, e você pesar para as pessoas que hoje vivem na rua, se você pesar as oportunidades, a gente vai ter o balanço disso, sabe? Uhum. Às vezes, quem nasce na família rica tem muito mais oportunidade do que uma pessoa que nasce na família pobre. Isso é comprovado. E, às vezes, se torna ainda mais difícil. Para quem tem muito dinheiro, surge 10 oportunidades. Para quem é pobre, surge uma. E a prova é que eu tenho vários amigos que hoje era para estar jogando num Barcelona da vida. E chegou a oportunidade para eles. Só que não manteve ele em clube porque ele não tinha condições financeiras para se manter lá. Enquanto, contrapartida, tenho amigos que são ricos, têm condições e não jogam nada disso. Porém, o que lhe mantém lá é o fator financeiro e pesa muito na nossa sociedade. Então, eu não julgo como uma falta do que fazer, sabe? Eu julgo as oportunidades. Existem pessoas que estão nas ruas e que tiveram, sim, muitas oportunidades. Só que eu não vou generalizar. Tem muitas pessoas lá que só queriam de uma oportunidade para mostrar de fato quem elas são e de fato o que elas carregam. Entendi. John, como é que você vê isso? Essa questão, por exemplo, de algumas pessoas como eu já me deparei e me deparo que elas retêm um poder financeiro equilibrado, digno, né, de alguns olhares, mas ao se deparar com nossos irmãos, eu gosto de me conectar com eles assim, nossos irmãos que estão em uma situação difícil, pedindo pão, pedindo ajuda financeira, esses tais que estão ostentando um valor, simplesmente olham com certo desdém, diz, aí é falta do que fazer, são pessoas que vai trabalhar, vai achar um emprego preguiçoso, coisa do tipo.
Aí eu gostaria que você deixasse a sua opinião, a sua fala. Isso vem a ser um fruto corrosivo do capitalismo em extremo, ou eles estão certos ao agir de uma forma tão radical? Certo, de forma alguma. Primeiramente, isso aí é falta de humanidade, né? Independente do poder aquisitivo, somos pessoas. Como ele falou, realmente, quem tem um poder aquisitivo maior, naturalmente acontecem mais oportunidades para elas. E algumas pessoas em que estão em situação de rua, situação de miséria, recebem muito menos oportunidades. Algumas se acomodam àquela situação, se entregam realmente, e outras estão em busca da melhora de vida. Mas jamais tratar as pessoas dessa forma. Tem que ter humanidade. Vou apimentar um pouco mais o nosso papo, tudo bem? Perfeito. Ainda dentro desse contexto capitalismo, nós já voltamos a falar também sobre vocal e tal, até porque os assuntos vão se entrelaçando, sim, né? Eu quero falar e indagar acerca de Deus. Ao seu ver, onde está Deus na sua ótica, na sua visão, ao ver alguns tendo tanto e outros tendo tão pouco, tendo nada? Vai pensando que eu vou mandar um alô aqui para alguns aqui. O Maurício, ele deixou aqui um comentário que eu achei bastante interessante. Propósito é a quota parte de cada um na retificação da alma original. O famoso Tikkun Olam. Somos vários cacos a formar um grande vaso. Maurício sendo Maurício, né? Eu não esperaria nada menos Maurício Mauriciando, né? Isso é Maurício Mauriciando, né, Maurício? A Naira também deixou um comentário que temática interessante. Mas foi bem sucinto ainda, né? Sim. A Naira deixou aqui que temática interessante, parabéns aos envolvidos. Maurício deixou outro comentário. Às vezes, olha essa fala. Maurício Mauriciando, né, Maurício? Né, Maurício? Vem pra cá, Maurício. Vem debater aqui também. Gente, eu falo assim porque eu e Maurício somos irmãos. Eu digo que eu e Maurício somos irmãos, gêmeos de barrigas diferentes. Então eu amo de graça esse camarada aí. Às vezes, nascer rico é o grande desafio. Olha que fala. Isso é muito sério. Mas, gente, fica à vontade. Eu quero que vocês continuem falando aqui conosco, porque a fala de vocês é extremamente importante, tá bom? Me responda aí a ótica de Deus em ver a desigualdade a nível social diante da Terra. A ótica de Deus? Eita. O que eu posso resumir é que, parafraseando aquela mesma história lá do Lázaro e do pastor Henrique, Deus está ali na calçada, Deus está dentro do carro, fechando a janela do vidro. Simples assim, né? Simples assim. Jorge? É exatamente essa fala do John. Deus, às vezes, está na rua, sentado, pedindo pão. E faz-me lembrar de uma certa feita, se me permite. Não, fique à vontade. Eu estava indo atender um compromisso lá no litoral da Bahia, e aí, no mesmo ônibus que eu, entrou uma Reaper. Entrou uma Reaper, John. E aí, infelizmente, em volta e meia, o olhar julgador, né, do ser humano, ele tenta crescer em nós. E aí, entrou uma mulher Reaper, tipo, meio rasgada, toda arriscada a testa, a perna. Tipo, no meu olhar, tipo, era uma doida. Eu falei, que mulher doida, mano. Assim, com 3 filhos, comendo pipoca, os filhos gritando dentro do ônibus. Falei, meu Deus do céu. Só que surgiu um assunto muito, muito, muito atual, né? Que é a ideia do feminismo, no fundo do carro. E aí essa mulher, ela não aguentava ficar quieta no lugar dela. Eu falei, caraca, essa mulher vai começar a militar aqui e a gente não vai conseguir chegar no nosso destino em paz. E aí eu falei, meu Deus, tomara que ela não abra a boca, né? E aí ela pediu a fala. Quando ela pediu a fala, ela começou o discurso dela assim. Porque o discurso era que mulher, na cabeça daqueles caras, era um ser tão ruim que nem Jesus quis. E aí ela levantou a mão e falou, eu posso falar? E os rapazes, sim, posso. Ela disse assim, quando Deus criou o mundo, ele disse que tudo era bom. Tudo era bom. E quando ele viu o homem sozinho, ele disse, não é bom que o homem esteja só. Portanto, lhe farei uma adjutora, uma ajudadora, uma auxiliadora. E aí ela disse, meu amigo, o problema não está nas mulheres. O problema está nas suas escolhas.
E aquilo já chamou muito a minha atenção, né? Eu falei, vou ver onde essa mulher vai terminar. E aí ela falou, porque eu, enquanto mulher, eu sou uma ótima filha, sou uma ótima mãe e sou uma excelente esposa. E, além de tudo, eu sou uma grande serva de Deus. Eu falei, Jesus, você estava aqui do meu lado. De fato, Jesus estava do meu lado e eu estava julgando porque ela não parecia o Jesus que eu, por vezes, idealizei na minha cabeça. Sabe? Então, o olhar de Deus para a sociedade é muito além do que a sociedade enxerga, sabe? Ele falou que ele veio para os pobres. Então ele gosta dos pobres. Sabe? Ele veio para os doentes, enfim. Lembrou aquela canção lá do Sérgio Lopes? O rei vai sozinho em cima de um jumentinho. Aí você já dá num golpe baixo, né, meu irmão? Já dá em golpe baixo. Sim, cara. Mas assim, é interessante você falar sobre isso, porque aqui abre-se também uma polêmica. Sim. Porque assim, você dizer que o Cristo, ele se identifica com os pobres. Sim. E o que acontece então com a classe rica na questão do Cristo, na questão de Deus, na questão do cristianismo. E aqui nós entramos também acerca de São Francisco de Assis, onde surge então aí a linha dos franciscanos, sim, aqueles que fazem o voto da pobreza. Mas aí aonde é que entra também, fique à vontade para falar de uma forma muito aberta, John, também, essa questão de conectar ou desconectar, não sei, Deus, o rico, o pobre, como é que tá isso aí? Cara, eu entendo essa ideia de uma forma bem madura, assim, sabe? Uhum. Deus tem problema com os ricos, pelo contrário. Não, Deus tem problema, se é que essa é a palavra, com quem ama mais o dinheiro do que a ele. Então não há problema em ter dinheiro? Pelo contrário. Pelo contrário. Então, numa ótica divina, o problema está no amor ao dinheiro. No amor ao dinheiro. Eu conheço muito pobre soberbo e muito rico humilde. Sério? Então, muito. Conheço muito pobre. O que seria um pobre soberbo? Um pobre soberbo é aquele pobre que, tipo, não tem nada e quer demonstrar pra todo mundo que tem tudo. Não partindo de uma mentalidade madura, sabe? Mas querer ser melhor do que o vizinho do lado, querer ser melhor do que o primo, sabe? E isso é algo muito terrível na nossa sociedade, porque as pessoas elas tentam pregar algo que elas não são. E isso é muito complicado. A galera prefere demonstrar ou vestir uma capa que não cabe para elas, para mostrar para a sociedade aquilo que elas não são. E aí surge a ideia de muito pobre querendo, se portando como uma coisa que não é, sabe? E tem muito rico que, nossa, é humilde. E humildade não tá, né? Claro, nas vestes rasgadas, no chinelo com prego de baixo. Pelo contrário, humildade tá na essência, tá no trato, tá no falar. Eu, uma certa vez, tive o imenso prazer de estar em Israel. E de uma das viagens que eu fui a Israel, eu tive o prazer de conhecer um cidadão. E eu nunca mais me esqueci dele. Eu não vou citar o nome dele aqui por uma questão de ética, é claro. Sim. Mas, durante o percurso da viagem, enquanto estávamos dentro do ônibus, o líder da caravana, que dessa feita não era eu, era um senhor que hoje também já não está entre nós, já faleceu. Ele dava a oportunidade para cada integrante da caravana levantar, se apresentar, falar um pouquinho de si, para a caravana, então, criar um clima amistoso, como se fosse família ali. Afinal, íamos passar aproximadamente 15 dias juntos durante o percurso da viagem. E eu me lembro que um dos integrantes, que é esse camarada, rapaz, aquilo me marcou, John. Porque ele falou assim, eu quero que ele se apresente. E aí ele começou assim, boa noite, bom dia a todos, tudo bem, tal, como é que vocês estão? Eu sou fulano de tal e eu quero dizer a todos que estão presentes, nós estamos agora em Israel. E em toda Israel não existe, e nem nesse ônibus existe, alguém mais humilde do que eu. Ele disse, calma. Ele disse assim, eu sou tão humilde que a própria humildade se inspira em mim para ser humilde em sua totalidade. Cara, eu me esborrachei de rir dentro do ônibus. Eu falei, meu Deus, quem é esse camarada?
E tipo, e ele se acabando de rir, e eu não o conhecia, mas as pessoas que o conheciam riam junto com ele. E aí passou nisso. E aí o ônibus inteiro, se a minha amiga estiver assistindo, a Angélica, que está lá em Orlando, nos Estados Unidos, você sabe de que eu tô falando, dá uma manifestação aí, tá bom? E aí todo mundo ficou no ônibus, chamando durante a caravana, durante os passeios em Israel e tal. E aí, humilde? E aí ele, opa, sou eu. Falou humilde? Tô aqui. Cara, teve uma hora, dias após. E o pessoal falou assim, quem é ele de fato? Quem é ele de fato? Ele não é. O nome dele e o sobrenome dele não é humilde. Sim. Cara, o dia que ele com insistência do líder, para ele dizer quem era ele. Por insistência do líder, que ele não queria dizer. Cara, quando esse cara começou a falar quem ele era, a cadeira que ele ocupava na academia de letras, a reitoria de universidade que estava envergando sobre os ombros desse camarada, ele começou a dizer os títulos dele. No segundo título, a lágrima começou a escorrer dos olhos. E ele disse, eu quero deixar bem claro aqui para todos que tudo o que eu tenho não seria nada se quem está acima da minha cabeça, que é o Criador de todas as coisas, não tivesse me sustentado até hoje. Aí eu entendi por que de fato ele era esse cara simples, esse cara humilde. Ele falou, eu sou humilde, mas não foi por uma arrogância, foi por uma brincadeira. Sim. Mas assim, ele inspirava a humildade. Pela fala, não pela roupa, porque roupa não quer dizer humildade. Roupa é escolha. É claro que, não digamos de uma forma geral, né? Eu queria vestir a marca tal. Mas assim, existem pessoas que se vestem muito de glamour e ostentam um coração simples, uma mentalidade simples, uma espiritualidade simples. E tem outros, como você disse, que sobe numa caixa de fósforo e jura que já está em cima de um trio elétrico. Não sei se você já se deparou com pessoas assim. Muito. E isso é chato, né? Isso é triste, né? A gente se deparar com esse tipo de coisa. Mas assim, voltando ao nosso assunto, eu gostaria de fazer uma pergunta ainda dentro desse contexto. Você acha que, John, para nós nos conectarmos ao nosso propósito, você acha que se faz necessário ter de fato uma religião? De forma alguma. Me explica um pouco sobre isso. Aonde é que eu me conecto com o meu propósito e não estou conectado diretamente a uma religião? Quando eu falo religião, estou falando aberto. Tá. Então, de forma alguma é necessário estar conectado a alguma ou qualquer religião. O propósito é bem, talvez mais que isso, né? É o que você se sente bem em fazer, independente da sua religião. Como ele falou, é algo muito maior. Não tem como atrelar as duas coisas. Talvez sim, esteja atrelado à sua religião, mas não necessariamente isso. Então, você pode viver um propósito sem ter uma conexão direta com a religião que você está agregado. Com certeza. É importante as pessoas entenderem isso, porque as pessoas acreditam que religião e propósito está unificado e não existe propósito sem religião. De forma alguma. O que você tem a me dizer, Jorge, sobre isso? Cara, eu discordo plenamente dessa ideia de que para eu viver o meu propósito, eu tenho que estar em uma religião, porque Cristo foi o exemplo e ele não pertencia a uma religião. Ele pertencia a quem? Aos fariseus, aos escribas? Não. Ele veio para cumprir o seu propósito independente de onde ele estava ou qual lugar ele estava. Então, a religião pode sim ser um caminho para te ajudar a viver o propósito. Mas se você estiver fora dela, de fato, se você entender o que você veio ao mundo para ser, você vai viver de forma tranquila, Tá, você citou Cristo e tudo mais e Deus. Você acha que é possível a pessoa viver o propósito sendo um ateu? Sim. O propósito não está conectado com Deus? Agora não é religião, é Deus. Resume-se, no final de tudo, se resume-se a Deus. Mas e se ele é ateu? Como é que você vê isso? Cara, depende. É tranquilo para você? Sim, é tranquilo, porque a maioria das pessoas que hoje são ateu, elas se tornaram ateu, elas não nasceram ateu. Uau! Então,
no fundo, ela sabe qual é o propósito dela. E ela se tornou ateu. Peraí, dá um stop. No fundo, ela sabe qual é o propósito dela. O que você quer dizer isso? Deixando separado Deus e o propósito, e no meio, o ateísmo. Pronto. Como eu disse, o propósito envolve pessoas. Envolve pessoas. Deus, ele nos fez, e antes de nos fazer, ele fez o propósito. Ok? Aí uma pessoa nasce para viver o propósito. Só que durante a vida, ela passa por coisas, traumas, percas, que faz essa pessoa desacreditar de Deus. Ok? Seja lá uma tragédia, um acidente, enfim. Só que antes de acontecer a tragédia, ela sabia o que ela tinha para fazer, qual o propósito da vida dela. O ateísmo não vai arrancar dela a missão que ela tem. Eu não conheço muitos ateus, mas existem várias pessoas que são ateus e que a vida dela é para ajudar pessoas. O Whindersson, e aí? Ela é ateu, mas ela está vivendo o propósito dela. Entende? Então, essa ideia da crença em Deus é um assunto que ela vai ter que se acertar com Deus futuramente. Ou não. Ou não, sim. Mas isso não impede dela viver o propósito. Não impede. O que eu acho interessante eu acho totalmente fútil. Me perdoe aqui os religiosos que estão assistindo. Você tentar convencer um ateu acreditar em Deus. Eu acho que isso é uma tamanha falta de respeito tão grande. Porque o ateu, ele vive o mundo dele, cara. Sim. E assim, ele tem as crenças, ele tem a fé nele. E se mesmo ele dizer que o Deus dele é o dinheiro, eu respeito ele profundamente. Sim. Desde que ele não esteja no intuito de fazer o mal à humanidade, porque eu sou contra o mal, a prejudicar o irmão, a prejudicar o próximo, a fazer tantas coisas de fórum negativo. E de repente você se depara com um cara que é ateu, mas é um cara que ele soma muito mais do que aqueles que professam acerca de Cristo, acerca de Deus. E eu acho que isso é de uma futilidade, de algo tão efêmero a pessoa querer. Não, você precisa ter Deus e tal. Cara, eu acho que a palavra, você já vai falar, John? Quero te ouvir dentro disso também. Mas assim, na minha modesta opinião, a palavra que rege e é capaz de mudar completamente o mundo, volto a repetir, há 8 bilhões de pessoas que permeiam sobre o planeta Terra, a palavra, eu não estou falando a frase, estou falando a palavra que é capaz de mudar o mundo, ou pelo menos começar a mudar o mundo, começa com ela. Respeito. Quando eu respeito, eu quero que você, ouvinte, alcance a profundidade, o teor, a altura, a largura, o peso, a dimensão dessa palavra e o que ela carrega consigo. Respeito. Quando eu respeito, as guerras começam a cessar. Quando eu respeito, a discussão ela zera. Quando eu respeito, eu não me importo com as suas escolhas, seja você homossexual, seja você professando um credo diferente, seja você ateu, ou seja lá, eu respeito. Por ausência de respeito, existem as guerras por conta de religião. Por ausência de respeito, existe ou pessoas preconceituosas, homofóbicos e tantos outros. Por ausência de respeito, existe tantos que morrem e matam. Agora, a partir do momento que nós começarmos a respeitar o ponto de vista, a fé, a posição, o pensamento, a ideologia, a filosofia, o posicionamento diante da sociedade de cada sujeito, de cada indivíduo. Meu amigo, eu acho que nós começamos então a trilhar a um caminho de equilíbrio, levantando uma bandeira, mesmo sem querer levantar, uma bandeira chamada paz. Agora, o que falta é eu professar o que eu professo, acreditar o que eu acredito e eu forçar as pessoas a viver o que eu vivo, a acreditar no que eu acredito. Eu acho que isso está totalmente fora de cogitação. Agora, eu posso falar do amor de Deus? Posso, mas eu falo a quem quer ouvir. Sim. Eu posso oferecer algo que seja bom? Sim, mas a quem quer que eu ofereça. Eu não posso oferecer água a quem não tem sede. Eu não posso oferecer pão a quem não está com fome. Eu não posso fazer isso. O próprio mestre falou que eu não posso jogar pérolas a porcos. E não é que ele está usando as pessoas como porcos, mas de repente, argumentos ou falas ou esforços totalmente desnecessários. O que você acha sobre isso, John? Não. Respeito tem que haver
em sua totalidade, em mais variadas formas e lugares. Porque, sei lá, vou fazer uma comparação aqui meio besta, mas também... Não, não é nada besta, né? Vamos lá. Você chega numa loja, aí um vendedor quer a todo custo oferecer um cartão de crédito para você fazer. Beleza, você não quero. E tanto ela encheu o saco, você acaba fazendo. Beleza. Você usa o cartão de crédito e fica endividado. A pessoa que fez você fazer o cartão, ela vai te ajudar a pagar as contas? Não vai. Ela só estava ali querendo que você entrasse na ideologia dela, mas agora ela não está mais com você. A mesma coisa com essa falta de respeito. Chegar alguém, você tem que deixar de ser homossexual. Beleza, a pessoa deixou de ser homossexual. E agora? Você está ali agora para acompanhar ela? E aí? Então, não faz sentido você querer empurrar alguma coisa para outra pessoa e simplesmente abandonar ela depois que ela aceita o que você quer. Não, é respeito. Cada um sabe o que quer. Cada um sabe o calo que está no seu sapato. Essas questões. Excelente. John, falando agora sobre respeito, eu acho muito interessante o nosso podcast. O fato dele não ser engessado e essa temática livre, isso fica para os nossos futuros convidados. O nosso podcast para Pensar, é um podcast livre. Então, aqui não existe um roteiro de assuntos. Nenhum deles receberam. Aqui são anotações de assuntos que eu quero abordar, mas que eu não tenho nada. E também posso falar, como também posso não falar. Então, assim, a liberdade do assunto traz assuntos para que nós possamos discutir de uma forma muito harmoniosa, para que vocês também possam pensar juntamente conosco. John, falando dentro do contexto do respeito, você que é um autêntico, assim como o George, você que é um autêntico nordestino da gema, do oxente, do cuscuz e de toda essa linda cultura nordestina, que você sabe que eu sou paulistano, mas eu sou o paulistano mais nordestino que você conhece. Você sabe disso? Exatamente. Como é que você tem visto? Porque nós estamos agora ainda dentro de um cenário bastante complexo e polêmico, que eu não vou entrar aqui nos méritos dessa questão, mas um cenário político. E no cenário político, nós enfrentamos muitas falas de ódio, muitas falas totalmente paupérrimas acerca do nordestino. Eu vi, eu presenciei, eu tive o descontentamento de ler no meu status pessoas que fazem parte do meu contato de rede tecer comentários maliciosos, pobres, comentários mendigos acerca dos nordestinos. Então deixo aqui bem claro, qualquer posicionamento contra o nordestino, contra o sulista, não importa. Você não tem meu respeito. Simples assim. John, como é que você vê essa questão de respeito, a ausência do respeito com os nordestinos e também com a questão do gênero musical? Porque aqui é forró, né? É forró, é baião. Na Bahia é o pagode, né? O pagode da Bahia, aquele remeleixo todo. É o quê? É o pagodão. É o pagodão, né? Aquele remeleixo todo e tanta coisa. Como é que você encara, como é que você vê, como é que você pensa acerca dessa questão do preconceito, do desrespeito com o nordestino e com os ritmos oriundos dessa terra tão rica, abençoada por meu Deus? Cara, eu repudio totalmente qualquer tipo de falta de respeito, e principalmente pelo meu Nordeste, né? Eu só tenho uma coisa a falar, desculpa, né? Mas se você for um desses, vá se lascar. Porque não tem condições não, meu amigo. Não tem não. Mas é isso que faz a nossa nação brasileira, é justamente essa diferença de culturas. Essa mescla, né? Não tem como um Brasil desse tamanho ser todo mundo igual. Pelo amor de Deus. E, George, o que você diz? Você que veio daquela terra onde tem a timbalada, né? O Olodum. O Olodum, cara. Aquele ritmo. Cara, aquilo ali entra na veia. Aquilo ali faz o coração bater mais forte, né? Sim. E aí, como é que você encara essa questão aí também? Porque o povo baiano sofre um preconceito. Sim. Porque a Bahia, ela traz consigo também a sua riqueza na questão da cultura afro. Sim. A sua cultura afro, tanto em crenças
em crenças religiosas, tanto em suas músicas e na própria capoeira, que há tanto tempo foi criticada, foi falada, foi apontada. Você, como um autêntico baiano da gema, diga aí como é que você sente, como é que você vê, como é que você pensa, como você se comporta. Diga aí, meu porque, rei. diga aí, meu rei, diga conosco aqui, porque assim, George ele viaja tanto o Nordeste como o Sudeste, né? E aí, como é que é isso pra você? Como, se você já se deparou com alguma situação chata? Sim, sim. Quando alguém desrespeita a outra pessoa, eu acho que ela fala mais sobre ela do que propriamente a pessoa ou o lugar. Quando alguém se refere ao Nordeste de forma pejorativa, não me ofende. Porque não fala sobre o Nordeste. O Nordeste é incrível, o Nordeste é maravilhoso. O Caribe brasileiro está no Nordeste. Eita. Então, as melhores comidas, você do Sul, do Sudoeste, está aqui no Nordeste. Então, não me ofende porque não fala sobre mim, não fala sobre a região que eu nasci, nem a cidade ou o estado. Fala sobre que elas são pessoas amargas, sabe? E a gente responde isso convidando elas para o Nordeste, para a nossa região. Vem passar o final de semana aqui na Bahia, em Maceió, no Nordeste, e você conversa comigo. Depois que você vir, provar, a gente discute sobre o assunto. Vem ver, né, João? Não tem como você... Fala mal, mas não esperas que tá aqui. Sim. Como é que é, João? Fala mal, mas não esperas que tá por aqui, no nosso litoral, né? Sim, entende? Então, não consegue viver sem um... O Brasil só é Brasil por causa do Nordeste, viu? Aí essa fala comprometeu. Mas A primeira capital do Brasil foi Salvador, salvo engano. Exato. Salvo engano, foi Salvador, a primeira capital do Brasil. Então, antes de ser Brasília, foi aqui no Nordeste. Inclusive, tem um camarada que ele faz parte da comédia, que ele realiza aqueles... Como é o nome do show, Abner? Stand-up. Stand-up. Matheus, o nome dele? Não, lá da Bahia, que eu esqueci o nome dele. Jordan Matheus. Ele cabe muito resenha. Ele é da Bahia e ele disse assim uma certa vez, eu achei muito engraçado, ele falou, inclusive, um dos 12 discípulos de Jesus era baiano e era compadre Washington. Eu achei aquilo muito bom, cara. Ele é muito bom. E aproveitando o ensejo para falar aí do Jordan Matheus, que é um excelente profissional, um cara que tem aí uma desenvoltura muito bacana dentro da área aí dos comediantes a nível Brasil. Eu quero falar também da Caverna do Ogro. Vem cá, Cássius. O Cássius está aqui. O Cássius está aqui no podcast. O Cássius, fala aqui pra galera um pouco o que é a Caverna do Ogro. Fala aqui. Caverna do Ogro é... A Caverna do Ogro é o podcast único que você encontra na internet. Certo. Ou pessoas inteligentes ou pessoas estúpidas. Eu consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Eu e meu parceiro Abner Dantas. Você não vai encontrar outro humorista que seja inteligente e estúpido que nem a gente, cara. E fala pro pessoal como faz pra seguir as redes sociais, onde encontra vocês. Boa. @OgroCássius no Instagram. Digita aí, Abner. No Instagram e no TikTok. E o de Abner é @Abner com 2 R's Dantas. Muito obrigado, cara. Valeu aí. E deixa eu perguntar se vocês vão querer café os três. Manda lá. Valeu, Cássio. Valeu. Galera, segue esses meninos. E outra coisa, tá? Por favor, seja maduro, seja madura. Não venha com frescura. Não gosto desse... Se você vai seguir, então seja maduro e seja inteligente para acompanhar o humor deles, tá bom? Hater não cola não. Não vem querer. Não vem querer pensar em cancelamento. Quem vai ser cancelado é você. Sim. Já manda logo a letra como é que funciona. Concorda comigo, John? Aqui não tem frescura, não. John, mudando radicalmente de assunto, agora virando as páginas, quero falar um pouquinho mais sobre o seu trabalho. Para quem não sabe, John falou no começo, mas nós não entramos em detalhes nesse assunto. John é um grande compositor e ele tem inspirado alguns novos compositores. Sou suspeito a dizer sobre isso. Eu gostaria que John... E a Érica tá ali, né, Érica? Porque a Érica é a esposa de John e a Érica tem sido uma fonte de inspiração para o John também, que eu já ouvi umas músicas, que os olhos dela chegam a brilhar agora. E é um casal que eu amo de paixão, que mora aqui dentro do meu coração. Amo muito esse casal. John, eu gostaria que você falasse um pouco para nós aqui como é que funciona a inspiração para a composição, de onde vem, alguma experiência inusitada que você teve para compor alguma música e o tempo
Fala um pouquinho pra gente sobre essa sua linha. Muito obrigado. Não, sem açúcar pra mim. Obrigado. Gostei da caneca. Tá legal. Vamos lá. Existem alguns processos Obrigado, de queridão. Valeu. composição que são tomados. Mas eu, basicamente, tenho utilizado somente um, Certo. que é a inspiração natural, né? Que é a inspiração bem intimista. Eu, no início, quando eu comecei a compor, acho que em 2017 foi. Faz tanto tempo, não. Embora eu já esteja... embora eu já esteja há bom tempo na música, acho que já quase 15 anos aí. Eu só consegui começar a compor em 2017 ou foi 2018, salvo engano. Mas, enfim, no início, comecei a compor daquela forma bem clichê, né? De escolher uma história e começar a rimar ela. Saiu várias composições assim, mas com o passar do tempo, aquilo... eu perdi o gosto pela coisa. Aí passei um tempo sem compor. Quando eu voltei a compor, percebi que eu estava escrevendo de uma forma diferente. E, tipo, simplesmente bati uma inspiração e eu começava a escrever. Não ligava para rima, não ligava para nada. Somente escrevia e depois eu tentava musicalizar aquilo e vi que aquilo era bom. E no 7º dia eu descansei. Disse Deus. E é isso que eu tenho adotado ultimamente. Estou achando muito mais legal. Pode dar uma pausa na sua fala? Eu preciso compartilhar esse comentário com você. Fique à vontade. De quem pode vir? Não, vou deixar você escolher aí. Eu só vou dar uma dica. Começa com mal e termina com Urício. Olha só o comentário. A composição de Johnny Boy, que é assim que ele chama carinhosamente, né? Johnny Boy, é coisa de alma. Continue aí a sua fala. Acho que isso deu mais tempero ainda. Foi, ele usou um trocadilho interno aí. Realmente eu considero Coisa de Alma, e Coisa de Alma também é o nome de da minha última lançamento, a minha última composição. Está em todas as plataformas digitais. Quem quiser conferir, não perca tempo, hein? Tá em todas, Spotify, Deezer, YouTube, Orkut, mas não. Mas está lá, MSN. Nas rádios, não é? Coisa de Alma, John Talmide, tá? E é isso. Excelente. Mais alguma dúvida em relação às composições? Não, porque assim, às vezes, pelo menos eu tinha essa dúvida. Você lembra disso? Porque já foi tema de conversas nossas em particular. John, como é que faz para compor? Qual é a base? Onde você se inicia? Em que você se inspira? E eu me lembro muito bem que John falava para mim, Luciano, deixa fluir. Isso. Simplesmente deixa fluir, a coisa vem. E aí... saem umas 3. Eu peguei a caneta e aí saíram umas 3 bem interessantes. Tá falando as 3 primeiras ou as 3? As 3 primeiras? Foi algumas, né, John? Saiu algumas. Gente, deixa eu falar. Eu quero que vocês acompanhem a estrutura da carreira do meu amigo John Talmide. Ele falou em um tom bem humorado, mas você pode encontrar os trabalhos dele no Spotify, no Deezer, no próprio YouTube, através do Instagram dele, que é John Talmide. John Talmide. Você pode encontrar. E eu quero que você ouça. Porque são letras, não são letras aleatórias, são letras pensadas, são letras inspiradas. Uma das inspirações dele, inclusive, está aqui no estúdio conosco. E, né, Érica? E, enfim, vale a pena. Eu não estaria dizendo isso aqui se não valesse, tá? Então, quero que você, com muito carinho, pare, busque, ouça, indique, compartilhe, comente, deixe like, tá bom? Nas redes sociais, onde você achar John Talmide, você vai encontrar algo bem interessante, tá bom? Whindersson, deixa eu te fazer uma pergunta. Essa pergunta ela vem de um livro que eu li há muito tempo e eu gosto dessa temática. Deus é cristão? Não. O que é Deus ou quem é Deus para você? Essa pergunta é muito, muito, muito incrível. Eu amo essa pergunta porque Deus, para mim, é o cobertor quando estou com frio. Deus, para mim, é o pão quando estou com fome. Quando Jesus, ou Deus, falou para Moisés que era para ele representar Deus para Faraó,
Deus diz, diga para Faraó que eu sou o que sou. Eu sou Deus que sou o que sou. E o que é Deus, eu sou? Eu sou para você aquilo que você precisa. Aquilo que você quer que eu seja. Então, Deus para mim é aquilo que eu quero que ele seja. Sabe? Dentro da sua soberania, óbvio, ele é além da minha cabeça, ele é além dos meus pensamentos, ele é além da sociedade, ele é além do que eu imagino. Deus, ele é... E mesmo sendo tão grande, ele se reduz a habitar em mim. Então, Deus é louco, velho. Deus é louco. Isso é muito doido, porque como assim? Se ele é tão grande que os pés deles estão na terra e a cabeça no céu, e ele mora dentro de mim. Ele mora dentro de mim. E é isso. Deus pra mim é... No seu ver, compartilha conosco aqui o que vem a ser para você paz de espírito. Paz de espírito. Paz de espírito, para mim, é algo que não se explica. Porque nós estamos vivendo em uma guerra constante. Guerra na sociedade, nós estamos vivendo guerras financeiras, nós estamos vivendo guerras... enfim, em tudo. O mundo é uma guerra. Mas quando eu consigo dormir, descansar, quando eu consigo projetar, quando eu consigo manter o equilíbrio em meio a tanta guerra, eu denoto a isso a paz de espírito. A pandemia chegou e depois da pandemia surgiram muitos casos de crise de ansiedade, depressão, complexo, enfim. Porque essa crise foi tão pesada para muita gente que arrancou dela a paz de espírito, de acreditar que isso de fato é uma fase, isso de fato é algo comum que acontece no mundo, pandemias, guerras, enfim, mas isso não pode alterar o meu sentimento, a minha paz de espírito. Então, eu levo a vida dessa forma. As coisas da vida, até então, ela não consegue tirar a minha paz, porque eu consigo entender que faz parte da vida adoecer, faz parte da vida ficar pobre, ficar rico, faz parte da vida, enfim, a vida ela é um ciclo, e nesse ciclo acontecem muitas coisas, e se você não entender, você perde o sono, você perde a paz, mas quando você entende, você consegue deitar, descansar e dormir tranquilamente, porque você consegue entender que isso faz parte do processo da vida, sabe? Entendi. João, eu tive a oportunidade de acompanhar você em algumas fases nos últimos anos da sua vida. Nas transições que você viveu, sendo elas leves e sendo elas um pouco complexas. Eu prefiro usar esse termo, um pouco complexa. Mas em todos os momentos que eu pude estar com você, seja por comunicação, por telefone, seja presencial, como tantos assuntos que nós já tivemos e compartilhamos de momentos, né, densos, eu sempre pude presenciar nos seus olhos, na sua fala, uma paz de espírito. Mesmo quando eu percebia e ouvia os rumores da guerra ao seu redor. Eu gostaria que você falasse para mim, para nós, ao seu ver, ao seu pensar, ao seu sentir, o que vem a ser paz de espírito e como alcançá-la. Cara, esse assunto me deixa um pouco... Porque realmente paz é uma coisa que eu prezo muito. E eu não consigo dizer como é que eu chego nesse estado, porque eu simplesmente sinto. Não é algo que a gente diz, paz é isso. Talvez a paz que ele consiga alcançar seja uma, a que eu alcanço seja outra, enfim. Eu simplesmente sinto. Sei que eu posso estar com ninguém ao meu redor, simplesmente eu sinto a paz. Eu posso estar falando para 1 milhão de pessoas ou para ninguém, mas eu sei que a paz está comigo. Eu sinto, só isso. Quando você fala que sente a paz, você se conecta ao que exatamente para te trazer tanta tranquilidade? Porque, assim, atenção a todos que nos assistem aqui,
O fato de você desenvolver paz de espírito não quer dizer que você não se importa com as circunstâncias que te cercam. Paz de espírito é você estar em meio à guerra, você não permitir que todos os barulhos que está ao seu redor afete o equilíbrio que está dentro de você. Não importa a circunstância, é você ter uma certeza inerrante e inabalável de que tudo, absolutamente tudo, vai ficar bem. E quando você fala sobre isso, é notório uma mudança nos seus olhos, brilham mais. O que te inspira, o que te conecta para que essa paz ela prevaleça de uma forma gritante dentro de você, mesmo que os rumores das guerras possam persistir ao seu redor? Quando eu falo redor, não precisa ser diretamente perto, mas rumores que te conectam. Mano, diretamente eu ligo ao Criador. Não tem outra força, não tem outro mistério que não seja Ele. Para mim, é Deus. Aproveito esse ensejo porque agora você me fez voltar no tempo. E um dia você viu uma tatuagem que eu tenho no braço e você falou assim: eu ultimamente tenho estado nessa vibe, Luciano. Você sabe que eu tenho algumas tatuagens e duas delas em um braço gratidão e o outro braço resiliência. E não foram aleatórias. Elas estão aqui por razões muito, muito específicas. É muito representante para mim. Eu gostaria que você falasse de uma forma clara, conectando paz de espírito e gratidão ao seu ver e ao seu modo de sentir. É um ciclo de tipo, quando eu sinto a paz, ao mesmo tempo, eu quero alguma força estranha dentro de mim, me faz sentir gratidão. Quando eu agradeço a Deus por tudo, mesmo não vendo nada, eu sinto essa paz. É um ciclo. A paz puxa a gratidão puxa a paz. Não tem como desatrelar essas duas coisas para mim. Você agradece mesmo não vendo algumas coisas? Geralmente as pessoas agradecem porque está vendo algo, por estar recebendo algo. Não é isso? Eu não, simplesmente eu agradeço. Mesmo que não alcançou aquilo que você quer e precisa? Exatamente. Já fez isso algumas vezes ou faz sempre? Todo dia. E você percebe que isso ativa alguma força sobrenatural a ponto de mover aqui no mundo físico para você? Claro, é vibração, né, mano? Gratidão é vibração. Quando a gente agradece por algo, entra nesse estado nessa frequência, coisas são desbloqueadas. Mesmo que não aconteça no momento que você queira. Mesmo que não aconteça. Mas há uma certeza que vai acontecer. Absoluta. Ô Whindersson, o que é gratidão para você? Gratidão para mim é a mãe dos sentimentos. Gratidão para mim é a mãe dos sentimentos. Se você não for grato pelo acordar, pelo respirar, se você não for grato pelas nuvens, pelos dias nublados, pelo sol, se você não for grato pela criança, pelos filhos, pela família, pelos amigos, você será de fato uma pessoa amarga, sabe? E eu consigo ser grato não nas grandes coisas. Porque é normal você ser grato quando uma Lamborghini está na sua garagem. Caraca, obrigado. Nossa, a vida, o resultado. Não, eu tenho entrado numa linha muito, muito, muito doida, que eu acordo e saio de casa e vejo as folhas balançando e fico, caraca, alguém queria ver isso, mas elas são cegas e elas não conseguem ver. Talvez eu ando nas ruas e eu fico viajando, né? Porque eu não tenho muito, mas tudo que eu tenho, eu sou grato pelo que tenho, tudo que tenho. E às vezes isso é o que precisa na sociedade, sabe? Às vezes nós já achamos que precisamos do melhor carro, sim, da melhor casa, da melhor bolsa, para ser uma pessoa grata. Cara, quando você pensa que existem pessoas na UTI e queria estar sentado, andando, conversando, falando, isso lhe torna, sabe, uma pessoa grata.
E eu penso muito nisso. Tipo, nossa, tem muita gente que queria estar vivendo o que eu vivo, mas elas não podem. Então, eu sou grato muito por tudo e ainda mais pela simplicidade. Eu valorizo muito a simplicidade, as pequenas coisas, porque eu acho que Deus está nas pequenas coisas. Entendi. Você que está nos assistindo, deixa o seu comentário aqui no chat ao vivo. Eu quero ler aqui. O que é gratidão para você? Escreve aqui para gente. Quando falamos em gratidão, e você falou sobre algumas pessoas, por exemplo, você vê, você enxerga e você logo se conecta com, de repente, algumas pessoas que não têm hoje Sim. esse privilégio. E você agradece por ter esse privilégio. Você me fez voltar no tempo em uma lembrança muito boa que eu tenho dentro de mim. Meu pai faleceu aos seus 56 anos de idade. E com 51 anos de idade, meu pai perdeu completamente a visão. Ele ficou cego. 5 anos antes do falecimento. E assim que meu pai perdeu a visão, eu fui lamentar. Porque meu pai, ele sempre foi muito ativo. Sim. Né? Ele caçava. Acho que ele era aquele cara que era capaz de quebrar um negócio só para ter o que fazer para consertar. Você já viu assim, Sim, aquelas pessoas sim. assim? Minha mãe. Pronto. E meu pai, ele era muito ativo e muito independente. E agora está meu pai em uma situação bem delicada, onde ele perdeu completamente aí a visão. E quando eu cheguei perto, eu falei, comecei a me lamentar junto dele. Puxa, pai, agora o senhor perdeu a visão e como é que vai ser? Por que Deus deixou isso acontecer? A gente começa por aí, né? Sim. Por que Deus deixou isso acontecer e tal? Meu pai falou assim, cala a boca que você não sabe o que você está falando. Ele falou assim, desde que eu nasci eu enxergo. Eu tive a oportunidade de ver muitas coisas que eu vou morrer com essas memórias guardadas dentro de mim. Eu tive a oportunidade de ver o céu, o mar, o sol, as estrelas, os pássaros, o rosto dos meus filhos, da minha esposa, da minha família, da minha mãe. Eu não preciso ver para saber que eles existiram e existem. Estão tudo aqui dentro de mim. Então, mesmo que hoje eu tenha perdido a visão, eu sou grato pelo tempo que enxerguei. Sim. Eu aprendi com ele, dentre tantas lições, que a gratidão ela se conecta muito mais naquilo que de repente você perdeu do que aquilo que ainda está para chegar. E eu aprendi com ele, quando ele faleceu, eu agradeci a Deus por ter tido ele como meu pai. Porque as pessoas podem simplesmente não agradecer no luto. Isso é desafiador. Sim. Faleceu. Tenho que agradecer? Bastante. Porque é você agradecer por quem fez parte da sua vida e representou tanto para você. Sim. Os ensinamentos, as lembranças, os bons momentos, as memórias e tantas outras coisas, se isso não for razão para agradecer, o que mais será? Mas o ser humano ele tem um péssimo hábito. Ele tem uma tendência maior a reclamar por aquilo que ele não alcançou do que agradecer por aquilo que já tem, ou se algum dado momento perdeu, por exemplo, o emprego que deixou de acontecer, mas aconteceu, e é uma questão de confiar que daqui a pouco vai acontecer. Tudo bem que você pode não ter a picanha na sua casa agora, mas se você olhar direitinho, vai ter um ovo lá e vai dar para comer, e amanhã alguma coisa vai acontecer. Isso. Então, assim, se nós olharmos ao nosso redor, sempre haverá razões para sermos gratos. O problema é que a nossa ótica ela é mais aguçada em enxergar o que não está acontecendo para que nós venhamos reclamar, do que os nossos lábios começar a engrandecer e agradecer por tudo aquilo que já aconteceu e está acontecendo. E como o John disse, a paz de espírito me conecta a uma frequência que logo... Agora eu complemento. Logo me conecta com a lei da atração. Porque quando eu agradeço, logo uma força superior, Deus, o Criador, o Universo, entende que se eu agradeço, eu estou pronto para receber. Isso. Quando eu agradeço o que eu não tenho,
é entendido que eu estou pronto para receber aquilo que eu não tenho. Por que não oferecer? Então logo vai para as nossas mãos. Isso me faz lembrar um texto em João, no livro sagrado, João capítulo 11, quando Jesus, o mestre Jesus, chega diante da sepultura de Lázaro. E antes mesmo de haver a ressurreição de Lázaro, as primeiras palavras de Jesus naquele cemitério foi: Pai, graças eu te dou, porque sempre me ouves. Então, a partir daquele momento, ele abriu as portas, as janelas através da gratidão. Ele sabia que agora alguma coisa poderia vir, porque a gratidão veio na frente. Então, o que nós temos que fazer é abrir o caminho utilizando a gratidão. Certo? A gratidão é como se fosse uma chave. Ótimo. A gratidão é como se fosse uma chave. Existem pessoas que Por não... que você anda aprendendo isso? Talvez seja através de Luciano Silva. Sim, a gratidão é uma chave. E quando nós usamos a gratidão, nós abrimos portas que estavam fechadas. Como você sabe, eu sou orador, sou ministrante e tal. E é comum você chegar no evento e você querer um auditório cheio, né? E eu já cheguei em auditórios com 15 pessoas. Uhum. E todos que passaram por mim olhavam para o auditório e diziam: nossa, poderia ter mais gente aqui, que pena. E eu ter meu momento de fala e dizer: obrigado por vocês que estão aqui. Eu não estou preocupado com quem não veio, eu estou grato por quem está aqui. Excelente. E hoje eu comecei com auditório com 10, hoje eu prego para 5 mil, 2 mil, 3 mil pessoas. E isso me mostra que eu estou pronto para entrar por essas portas. É a gratidão. Existem pessoas que não estão acessando portas gigantes da sua vida porque não é grata. Então, vamos exercer a gratidão. Independente do que nós estamos tendo, vivendo, a gratidão nos levará a acessar coisas que desejamos ou até não imaginamos. John, você já se deparou com alguns desafios como o Whindersson? Porque o John, para quem não sabe, o John, além de músico e de mentor e instrutor vocal, o John também se apresenta, como recentemente agora ele esteve em estreia numa peça teatral junto com a equipe maravilhosa. Eu até quero a equipe aqui para nós conversarmos um pouco acerca da peça que apresentaram aí recentemente no teatro... Foi no Teatro Pajuçara, Pajuçara. Mas não é fixo lá. Ah, tá. Mas se apresentaram no Teatro Pajuçara. John, você que também já se apresentou, além de protagonista, figurante, ator, além de ator no teatro, você já se apresentou também em algumas plateias, alguns auditórios, como músico e cantor. Isso. E eu acredito que você já teve à sua frente os mais variados números de plateia. Como você, assim como o George também, né? Ele como seminarista, palestrante, já viu, como você se comporta, ou pensa, ou sente, quando as suas expectativas estão, de repente, para um auditório de X pessoas, e quando você olha lá, enfim, alguma força, sei lá do quê, ou de senso de organização, não se sabe, que foge de você, e aí está um número bem resumido. Você se abate ou você é grato? Como você encara isso? Perfeito. Voltando um pouco para o que tu falou anteriormente, quando falou que gratidão é mais sobre aquilo que você perder do que você tá para ganhar. Eu fiz um cálculo rápido, um pensamento rápido. Por quê? Quando a gente tem um critério de avaliação a ser medido, um exemplo, normalmente, se eu fosse me apresentar, digo, toda semana, eu esperaria um público de 100 pessoas. Aí vai, em uma semana, só está uma pessoa ali, realmente. A pessoa vai sentir o baque e vai querer não ser grato por aquilo. Mas se fosse o contrário, se normalmente fosse uma pessoa e do nada virasse a chave e viesse 100, sacou? Sim. A ideia que eu estou querendo passar é que o mundo tem trazido essas multi-coisas para a gente que está indo meio que ofuscando a questão da gratidão. Porque se o mundo hoje fosse um pouco mais... tivesse menos coisas para a gente viver, menos coisas palpáveis para a gente ter, a gente seria mais grato pelo pouco que a gente tinha, ou não? Verdade. Mas hoje tem muitas coisas vislumbrantes aos nossos olhos que a gente acaba querendo ter e não tem, e esquece de agradecer pelo que já tem. O que você tem a dizer, Jorge?
É exatamente isso. Só complementando o que o Talmide está falando aqui, é que a nossa sociedade, ela se compara muito. Se compara muito, e quando nos comparamos com algo ou com alguém, nós perdemos a chance de ser grato. Porque nunca é suficiente. Porque eu quero ser como fulano, eu quero alcançar a mesma vida que Beltrano, eu quero ter a mesma influência que X cantor, X, enfim. E quando a gente reclama dos nossos resultados, a gente deixa de ser grato. Por que fulano está alcançando esse patamar? Ele tem um mérito dele de estar ali. Então, nós perdemos mais tempo reclamando do que agradecendo, sabe? Então, a nossa visão precisa mudar a respeito disso. É ser, de fato, grato com aquilo que nós temos, com aquilo que nós conquistamos, com a vida que nós estamos tendo e não nos limitar a isso. Uhum. Né? Sempre lutar, buscar para alcançar níveis maiores, mas sem se comparar, ser grato por quem você é e lutar para alcançar sem a autocomparação, que é um dos maiores problemas da nossa sociedade atual. Você alcançou um ponto bem interessante. Você dizendo acerca que, para mim, como analista comportamental, mentor e tal, eu vejo que um dos grandes mal do século é a tão famosa malha da comparação. Sim. E hoje, as plataformas da internet, elas são vitrines para que as pessoas caiam nisso. E como fruto disso, vem gerando a ansiedade, vem gerando a depressão, vem gerando uma série de coisas. Por quê? Porque as pessoas acabam olhando algumas perfeições, entre aspas, ali dentro de um Instagram, dentro de um TikTok, dentro do YouTube, enfim. Porque assim, na internet todo mundo é perfeito. Na internet todo mundo é bom, todo mundo é bonito, o corpo é sarado, o corpo é perfeito. Os filtros deixam você impecável. A propósito, a onda do momento agora é você criar um avatar já todo diferenciado. É a onda que está aí. Nada contra, deixando aqui bem claro, nada contra. Agora, eu sou contra você tomar um posicionamento de comparação. Porque quando você se compara, você começa a entrar numa onda de menosprezo absurdo. Você olha para você e em você não cabe mais a gratidão. Quando a comparação ela chega, você não consegue mais enxergar as razões para agradecer. Você começa agora a ter uma cobrança exacerbada em você por alguma coisa que não está igual a alguém que aparentemente está perfeito ali nas redes sociais. E aí cai você nas malhas da comparação e começa a gerar o fruto da ansiedade, o fruto da depressão e tantas outras doenças a nível emocional que pode prejudicar o equilíbrio humano. Agora eu quero fazer essa pergunta dentro desse contexto. Na sua opinião, John, você acredita que o ser humano sabe pensar? Sabe pensar de acordo com aquilo que ele busca. Fale um pouco mais sobre isso. Ele gasta energia no pensamento naquilo que ele quer ter. Poucos os momentos em que ele para pensar naquilo que ele não precisa ter. E sim, a pensar no propósito também, em ajudar outras pessoas, a pensar em outras pessoas, nas coisas que ele deixou de fazer. Realmente o pensamento atual está voltado muito para o que a pessoa quer. Você acha que o fato das pessoas não... Ao meu ver, tá? Eu acho que... Eu vou dividir em classes, 2 classes. É ousado esse número, tá? Ao meu ver. 95% da população mundial não sabe pensar. 5% sabe. Agora aqui é onde que entra algo que é revoltante. Os 5%, eles são responsáveis por, aspas, escravizar os 95%. Quando você se conecta com pessoas que não sabem pensar, você tem facilidade de manipulação. Segura agora essa, você que está nos assistindo. As pessoas caem em malhas de comparação justamente por não
se permitirem pensar de uma forma muito clara e racional acerca disso. A internet sabe o que você busca. Afinal, tem essa inteligência artificial da própria internet. Você faz uma pesquisa no Google, em questão de poucos minutos, Sim. todas as plataformas que você está conectado começam a trazer assuntos que você pesquisou. Sim. E aí, baseado nisso, começa então a fazer um mapeamento acerca do seu querer, do seu desejo, da sua vontade, das suas expectativas, das suas ansiedades e por aí vai. E justamente por você não pensar, porque pensar é grátis. Pensar não custa. Por exemplo, aqui você está pensando. Afinal, esse podcast é para quê, João? Para pensar. É para quê? Para pensar. Para pensar. Então, assim, quando você pensa, você para e analisa e fala, não, calma aí. Eu estou diante de um mundo artificial. Podemos dizer uma Matrix. Sim. E eu estou aqui no meu mundo real. E no meu mundo real aqui é muito diferente. O que você tem a dizer sobre isso, Jorge? Sobre essa questão da galera não saber pensar e cair nas malhas, nas sabotagens, nas armadilhas que a internet tem armado aí. E a sociedade tem dado passos largos a um abismo quase que irreversível. O que você acha disso? Eu acho que, como você vem abordando, as pessoas elas querem ser de fato aquilo que elas não são. E para ser aquilo que elas não são, elas fazem coisas que não devem ser feitas. Assim é nas redes sociais. As pessoas nas redes sociais, elas praticam coisas que na vida comum ela não pratica. Por exemplo? Tem pessoas que nas redes sociais ela demonstra deixa eu ver, um equilíbrio emocional. Coisa que muitas das vezes na vida secular, na vida real, ela não é. Não sei se eu posso falar do Whindersson Nunes, só que ele na rede social ele demonstrava uma parte da vida dele que ele era um cara muito maduro. Mas na vida real, ele mostrou que era um cara muito doente. Entende? Então, nós precisamos parar um pouco para de fato pensar. De fato pensar. Não querer viver a realidade do outro. E isso é muito complicado, porque quando nós queremos viver a vida do outro, nós fazemos coisas muito complicadas para se tornar o outro que acabam nos prejudicando. Então é por isso que tem muitas pessoas caindo nessa malha aí, porque eu preciso ser como fulano de tal. E para ser como ele, eu preciso fazer coisas que, às vezes, eu não devo, eu não posso, nem cabe a mim. Sabe? Então é por isso que tem muita gente que estão vivendo uma frustração na vida, porque elas se comparam a pessoas e não se comparam com a ideia de referência. Sabe? É problema você ter alguém como referência? Não, pelo contrário. Eu te tenho como referência. Mas o que eu posso fazer para ser como você? Se cabe a mim, se alcança eu colocar a minha mão, ok. Mas tem gente que quer colocar o corpo, o braço, a perna, só para ser igual àquela pessoa. E esse ser não é ser algo bom para ela. Eu quero ser como o Luciano porque é algo bom para mim ser como ele. Não, é só por status. E a gente não consegue manter um personagem uma vida inteira. A gente não consegue. Uau. John, o que você me diz acerca disso? Então, resumindo, que as pessoas deixam de viver a essência da coisa, né? Viver a essência, de fato. E já que tem um sistema aí para responder por ela, para fazer atos por ela, ela acaba vivendo essa vida virtual. Ô John, ao seu ver, por que você acha que as pessoas elas não pensam? Porque não querem, porque tem preguiça, porque pensar dói? Por quê, ao seu ver? Basicamente por isso que eu acabei de falar, né? Tipo, se tem uma coisa mais fácil ali, a gente pensa para o quê? Para responder uma coisa, pensa para realizar um ato. Mas tem alguma coisa pronta ali que você não precisa se esforçar nada para fazer? Para que pensar para fazer isso já está pronto ali? É interessante também, nós estamos numa era onde... isso aqui é muito polêmico, meu Deus. Nós estamos em uma era onde as redes sociais elas estão sendo as maiores causadoras. Eu acredito que hoje a ansiedade ela chegou a ultrapassar a depressão. Sim. No meu ver. Totalmente. Aqui não tem nenhuma estatística comprovada. No meu ver. Eu acho que a ansiedade ultrapassou a depressão. Pouco, mas ultrapassou.
Como disse o meu amigo Ludovico, que ele veio aqui no primeiro podcast, que é um personal trainer, um cara muito top, e ele disse, e eu comungo da mesma resposta dele, dizendo que ansiedade é excesso. Eu já disse isso e digo isso, eu ensino. Acho que o Whindersson já esteve em algumas palestras que eu realizei na Bahia, e eu digo que ansiedade é excesso de futuro, depressão é excesso do passado e estresse é o excesso do presente. E assim, a internet hoje ela está colaborando para que as pessoas desenvolvam a ansiedade. Veja, por exemplo, olha onde entra isso aí. Atenção todos vocês que estão conectados e vocês que vão assistir. Antigamente, nós tínhamos a tranquilidade de parar para assistir um vídeo. Para assistir um vídeo. Veja se caiu a conexão, queridão. Eu estou vendo aqui, parece que... Caiu? Eu acompanho aqui, né? Perfeito. E caiu agora. O pessoal já vai mandar mensagem. Criar um novo link. Cria, pode criar. A gente já está partindo já para os momentos finais, tá? Daqui a 20 minutos a gente já termina. Passa rápido, né? É gostoso, né? Muito, muito, muito. Acho maravilha. Tá gostando, Érica? É interessante, né? Você em breve tá aqui, tá? Só que a gente vai falar de uma totalidade, mas focando dentro da área que você atua, né? Mas vamos falar disso aqui também, tá bom? Porque eu acho que é um assunto pertinente ao tempo de ano, né? O povo precisa entender. Ansiedade. Sim. Você fala sobre ansiedade, o povo vem em cima, né? Então, tá bom. Deixa eu só encontrar aqui. Gente, nós tivemos aí um pequeno momento onde caiu, mas já estamos de volta. Espero que todos consigam voltar a se conectar aqui. Mas só esclarecendo, porque isso aqui vai ficar gravado, só esclarecendo para o pessoal que hoje a internet está sendo um vilão colaborador a despertar a ansiedade nas pessoas. Temos como exemplo... há um tempo atrás, as pessoas tinham a paciência de assistir um filme, um vídeo. Por exemplo, eu adoro aquele filme A Lista de Schindler. E aquele filme é um filme quase infinito. Ele não para. É um documentário histórico que, para mim, eu já assisti ele umas 3 vezes. Hoje, a sociedade de hoje não tem a paciência de assistir. E aí você me pergunta, Luciano, por que você está dizendo que a internet está sendo uma grande vilã de acelerar e causar nas pessoas esses sintomas de ansiedade? Cada vez mais a coisa está se estreitando ao tempo. Porque a internet pegou as pessoas, pegou o tempo, fez uma junção e embutiu dentro das pessoas para que aguçasse a ansiedade. Antigamente você assistia um vídeo de 10 minutos, depois passou a 3, agora 2... Agora 30 segundos. E às vezes as pessoas não têm a paciência de assistir um vídeo, 30 segundos, e fica só com o dedinho passando. Isso não. E se você for ver, eu já diagnostiquei algumas pessoas assim. As pessoas que passam pelo menos 1 hora em algumas plataformas só vendo assim, quando elas soltam os seus smartphones, elas estão totalmente aceleradas. Totalmente aceleradas. Elas não têm mais a paciência de ouvir, não tem mais a paciência de conversar. O sono é totalmente complicado. A alimentação é totalmente mexida, porque tudo está
em um invólucro de ansiedade, de tempo corrido, eu preciso rápido, logo. Porque inconscientemente foi embutido, olha que isso é sério, foi embutido a ideia de um acelerador na mente por ideias. Isso é muito perigoso, cara. Sim. Isso é muito perigoso. Então, por exemplo, poucas pessoas conseguem parar e assistir um podcast inteiro de 2 horas. Eu não tenho paciência para isso, é o que as pessoas dizem. Mas por que não tem? Porque existe hoje já algumas outras possibilidades de ver tudo de forma muito mais rápida. O que você me fala sobre isso, John? Não só a internet, mas o mundo em si está tudo tão acelerado que as pessoas se reprogramaram para isso. Né? Quando alguma coisa está mais lento, ela já perde a paciência, como você se comparou. Antigamente a internet era discada e as pessoas tinham paciência de estar lá esperando uma página carregar. Hoje, se uma página não carregar em 1 segundo, a pessoa já quer estourar o celular no chão. Realmente a internet facilitou muita coisa, encurtou caminhos, encurtou coisas para a gente, mas ao mesmo tempo ocasionou essa necessidade por estar o tempo todo acelerado, acarretou mais essa questão da ansiedade, enfim. Uma balança, né? Vem cá. Vem cá. Eita, caiu a live, né? Falar aqui. Um exemplo disso é novela, né? Hoje em dia não tem. Vou assistir minha Senta novela. aí no colo, né? É você tá. Falando sobre novela, né? Hoje em dia é muito difícil falar sobre vou assistir minha novela. Uhum. Um exemplo disso tem a novela agora da Globo, da Travessia, que como é que eu acho que foi meio que uma estratégia para fazer com que as pessoas se aproximassem disso, colocou o quê? Uma influencer do momento, que é a Jade Picon, todo mundo conhece, né? Uhum. Não sei se vocês conhecem, né? Ela é uma influencer que participou do BBB, famosa e tudo mais, e ela teve seu primeiro papel agora na novela da Globo, como certo. protagonista, né? Que fala, no papel Isso, principal. isso. E eu acho que isso justamente foi uma estratégia para poder com que as pessoas se conectassem. Por quê? Porque é a pessoa do momento que vai estar lá para poder assistir a novela. Talvez, eu acredito que isso tenha sido uma estratégia. E puxando nisso também, eu sigo um menino daqui no Marcelo TikTok e ele programou ganhe dinheiro mais rápido assistindo novelas. Um aplicativo que funcionava sobre isso. Você ganhar dinheiro mais rápido para poder assistir novela. Não sei se é verdade, mas eu entrei, estava lá, um aplicativo pago, que as pessoas estavam pagando para você poder dar audiência. Nossa. Aproveitando que você está aí, Érica, só fala um pouco mais perto do microfone, tá bom? Certo. Daqui a pouquinho, nós temos 15 minutos ainda, dá pra gente falar alguma coisa. Você atualmente trabalha como... Porque eu tenho uma pergunta dentro da sua área. Você trabalha como... Educadora física. Educadora física dentro de uma estrutura de academia. Isso. Pronto. Falando dentro desse âmbito de ansiedade, você também se depara com pessoas que querem obter o resultado do corpo em tempo recorde? Muito. Por conta de... Como é que você encara isso? Como você lidar com essa situação tão complicada? Então, já peguei alunos tanto na questão de ansiedade, tipo pessoas novas, principalmente adolescentes, e também idosos com depressão. Certo. Como você falou, eu achei muito interessante, que a depressão é como se fosse um estágio, um excesso do passado. Isso. E eu tive muitos alunos, tipo, idosos com isso. Ah, foi porque um filho não fala mais comigo. Ah, porque hoje eu me aposentei e estou sozinha em casa. Fiquei sem fazer, sem ter o que fazer. Então, eles vão buscar esse conforto na academia. Uhum. E até o meu estágio foi sobre isso, né? Meu trabalho de relatório de estágio eu falei um pouco sobre isso, né? Que eu tive uma aluna que ela até me xingou na época, porque queria as coisas muito rápido e não sei o quê e tudo mais, por conta dessa depressão, juntamente com ansiedade também. E em caso de adolescente também, o pessoal quer o corpo perfeito. Hoje em dia, se você for comparar uma academia, X pessoas querem promoção da saúde e X pessoas querem corpo perfeito. Quase 100% é corpo perfeito. Nossa. Porque elas querem se comparar ao... Então você já está conectando com aquele assunto, nós falando da comparação. Isso, vocês falaram até da questão como é que você está nas redes sociais, né? De comparar e tudo mais. Tem até uma música do Thiago York que fala isso. Como é que fala? Isso. Que é na tela escura do seu celular.
e mostra justamente o clipe de uma menina em frente ao celular se comparando, colocando um batom e apertando os seios, fazendo que acontece muito isso e querendo uma perna mais grossa e tudo mais. Muitas mesmo, principalmente mulheres, meninas, têm procurado essa perfeição do corpo perfeito. E o que você faz quando você se depara com pessoas que querem isso? Você como instrutora, porque não é só passar exercício, né? Isso, você tem que trabalhar um pouquinho o psicológico deles. Então, mas na correria da academia a gente não tem como, porque a gente atende vários alunos, não tem como você chegar para uma pessoa. Isso querem, assim, tem que ter uma intimidade, né? Tá. Chega um aluno aí, eu só quero treinar a perna hoje. Que acontece muito isso. Quem é educador físico vai se identificar. Só quero treinar a perna. Aí a gente, mas não tem como só treinar a perna e tudo mais. Depois, com certa intimidade com a aluna, que já aconteceu, né? Já tive casos. Aí a gente vai saber, não, é porque eu quero isso, é porque eu quero isso e tudo mais. E tudo, no fundo, tem uma comparação aí. Tudo. Nossa. E principalmente hoje, que eu acho interessante e meio que se tornou comum, é a questão de gravidez, né? Da gravidez precoce. Então, chegam muitas meninas com 15, 16 anos que teve aquele corpo deformado por conta da gravidez e agora está buscando a perfeição na academia. Entendi. Érica, eu deixo aqui, então, de forma confirmada. Tô morrendo de frio. Nós vamos só deter uma data. Eu gostaria de ter você aqui para nós termos um papo no Pra Pensar, porque eu quero ouvir. Tivemos o Ludovico, que é um personal trainer muito bom. Sim, eu vi. Mas é interessante também ouvir você, uma educadora física, falar um pouco sobre esses assuntos. Então se prepare, porque em breve você estará aqui nos nossos estúdios para falar aqui com todos os nossos ouvintes num papo bem bacana, tá bom? Ótimo. Gratidão pela sua participação. Desculpa ter invadido aqui. Não, nós que agradecemos. Que não, só colaborou aqui, Arrasou, Érica. Com certeza ajudou e muito. Bom, nós estamos chegando já ao apagar das luzes de mais um podcast, mas ainda temos aí pelo menos uns 12 minutos. E nesses 12 minutos eu quero convidar tanto o Whindersson como o John a 2 momentos. Eu quero que eles estejam totalmente à vontade para trazer uma fala, uma frase, um pensamento, enfim, uma motivação para proporcionar brilho nos olhos de quem está nos assistindo. Whindersson, aquela é sua câmera. Se direcione aos ouvintes que estão assistindo e que irão assistir e diga algo que possa tocar o coração deles no seu tempo, dentro daquilo que possa te inspirar para que traga brilho aos olhos dos nossos ouvintes. Fique à vontade. A frase, ou melhor, o que eu tenho para dizer para vocês que estão nos ouvindo, nos assistindo, é que não permita que o tempo ou as circunstâncias que você viveu na vida arranque de você a vontade de viver. A vida é o maior presente que o nosso Criador nos deu e não desperdice esse presente, essa dádiva, simplesmente porque algo na sua vida não deu certo. Talvez o que aconteceu na sua vida foi simplesmente para servir de uma lição para te elevar a algo maior. Os processos que nós vivemos, eles são como ferramenta para nos aperfeiçoar ao nosso destino, ao nosso propósito. Tá? Não ache que os traumas, não ache que os complexos, não ache que as problemáticas emocionais da vida é algo negativo que veio para acabar com você ou findar a sua história. Não. Deus permitiu, o nosso Criador está permitindo para capacitar você para viver algo extraordinário. As coisas, os processos, as dificuldades da vida, elas preparam pessoas comuns para viver um destino extraordinário. Então, o que você está vivendo hoje está sendo uma preparação para que você viva algo extraordinário. Gratidão, Jorge. Nosso querido amigo, brother, John, fique à vontade para você se direcionar
aos ouvintes que estão nos assistindo, caiu o número devido à queda da internet, mas vai ficar gravado aí no nosso canal do podcast. E deixe uma mensagem que possa proporcionar brilho nos olhos de todos aqueles que estão e irão nos assistir. Aquela é sua câmera, fique à vontade. Então, pessoal, falando sobre proposta de vida e não propósito, tá? Que são coisas diferentes. A nossa proposta de vida é viver. Foi isso que o Criador nos deu aqui na Terra. Viva um dia de cada vez. Tente deixar a ansiedade de lado, o estresse, a depressão e viva. Isso é uma frase de efeito, isso é muito clichê. Talvez sim, talvez não. Mas se você se parar e tentar se conectar consigo mesmo, aquele momento introspecto, você vai conseguir perceber algumas coisas que só você vai entender. Eu estou num momento que eu acabei me desconectando de algumas coisas inconscientemente. Quando eu parei para perceber, já estava no estágio bem avançado. E o que foi que eu parei para pensar? Eu estou com 30 anos hoje. Em algum momento desses 30 anos da minha vida, eu me senti bem. Melhor ainda do que eu estou hoje. Tá? E eu voltei naquele tempo lá. O que é que na época me fazia tão bem assim? E o que é que hoje eu não estou fazendo mais para me deixar tão bem naquela... Algumas coisas realmente não mais fazem parte do meu viver. Não precisam voltar, mas outras coisas sim. Se eu retornar a fazer hoje, eu vou sim agregar algumas coisas à minha vida. Então, pare um momento só para você. Tenha esse momento de introspecção e reflita. Em algum momento da sua vida, o que é que te fazia bem? Sei lá, uma atividade física, estar perto de alguém, que tem pessoas realmente que somam na nossa vida e outras pessoas nem precisa falar. Pare e, se possível, anote. Tem coisas que a gente fala, eu preciso tirar do papel. Mas tirar do papel o quê? Se tu nem colocou no papel. Coloca no papel, anota. Guarda só para você e estabelece um prazo para daqui a um ano. Daqui a um ano eu vou ver se eu realmente estou fazendo aquilo que eu prometi para mim mesmo fazer. Porque não é ninguém não que vai fazer isso para você, é você mesmo. Então é isso. Viva, viva e viva. É isso aí. Chegando agora das nossas considerações finais, eu quero deixar aqui o meu agradecimento pelo convite aceito ao meu amigo, meu irmão, meu mentoriado, George Whindersson. Gratidão ter você aqui. Ainda no período de estreia desse podcast, ainda estamos em estreia do podcast, né? Estamos ainda amadurecendo o podcast para pensar e é muito bom ter você no início. E para mim, início é marco de história, né? Então, para mim, oi? Tudo tem um início, né? Então eu sempre digo que as grandes árvores frondosas, elas um dia foram sementes, as grandes torres começaram lá embaixo. Então, para mim é muito importante ter você aqui. Para mim é um grande prazer, uma grande honra, uma grande alegria. Tá bom? Leve o meu abraço a todo o povo da Bahia, que eu amo tanto a Bahia. Tá bom? E se Deus quiser, em breve nós estaremos por lá. Foi muito bom também o nosso bate-papo antes do podcast, o café que nós tomamos. E antes de você ir embora, com certeza teremos mais um café para a gente alinhar as nossas ideias e os nossos planos. Fique à vontade para trazer as suas considerações finais a todos os que estão assistindo e os que irão assistir. Eu sou muito grato ao Luciano Silva. Para quem ainda não sabe, ele é o meu mentor. Conheci há uns 7 anos atrás. Falei, cara, eu preciso ser 50% que esse cara é. Não tem nada de errado nisso, não. Sim. E hoje nós estamos conectados e eu tenho aprendido muito. E fiquei muito honrado em receber esse convite, estar aqui no podcast para pensar. E desde já eu convido os meus amigos a se inscreverem no canal, seguir no Instagram. Tenho certeza que a sua vida nunca mais será a mesma depois que você assistir e acompanhar esse cara. E quero mandar um abraço, se me permitido. Claro. Para minha família, para minha mãe, meu pai, minhas irmãs, para minha neguinha que está lá na Bahia agora, para os meus amigos também. Enfim, um cheiro apertado no coração de todos vocês. Isso obrigado. Aí. Gratidão. John dispensa palavras, né? John é um parceiro, John é um brother. Eu sempre digo que as melhores amizades são aquelas que Deus nos apresenta. E eu tenho certeza que o Criador, ele foi totalmente responsável pela aproximação, pela apresentação,
pela conexão que nós temos, né? Nós somos irmãos, somos brothers. E para mim foi um grande prazer você ter aceitado esse convite para estar aqui. É sempre bom estar com você, sempre bom te ouvir, é sempre bom desfrutar de momentos que o nosso bom Deus proporciona quando nós estamos juntos, não somente você, mas também sua esposa, a Érica, né? Você sabe o quanto eu tenho um carinho por você, por sua esposa, o quanto eu amo vocês. E eu quero agradecer de coração por você ter estado aqui. Quero agradecer pela presença da Érica e deixar mais uma vez a confirmação do convite para ela estar aqui conosco. E muito obrigado. A palavra que define aqui a sua presença é gratidão, e obrigado por sua amizade. É isso, meu amigo. Eu quem agradeço aí pelo convite, realmente por estar sempre me convidando a fazer parte de pequenos projetos seus. Você sempre fala comigo, sempre me conta. Eu fico muito feliz com isso. De fato, agradeço a presença do meu amigo. Eu posso chamar de amigo, porque Sim. amigo do meu irmão. Ele também. Tamo junto. Ele vai com certeza criar novos papos pela frente, e vocês vão me aturar muito mais aí também. Será um prazer tê-lo na nossa vida. Estarei aqui de novo. E a cada um de vocês que assistiu e que vão assistir esse podcast, eu peço tipo uma apelação também, né? Que compartilhem. Porque se vocês chegaram até aqui para assistir pelo menos alguns minutinhos do nosso papo, é porque vocês têm um carinho pela gente. E por que não compartilhar isso com mais pessoas que vocês gostam, que vocês acham que vão curtir isso aqui, para a gente crescer e fazer algo maior, né? Para alcançar mais pessoas. Esse é o propósito do projeto, para pensar, né? Chamar mais pessoas para estar aqui com a gente. E em breve ele vai marcar a data com a minha digníssima esposa, que está ali. Conto com a presença de todos vocês também. E um beijo. Ele faz a propaganda dele, né, gente? Eu quero agradecer a você que esteve e estará conectado conosco aqui no nosso podcast para pensar, e dizer para você isso aqui que eu quero que você nunca se esqueça. Não existe noite tão escura que ela possa durar para sempre. Por mais escura que seja a noite, ela precisa ter um fim. O sol, ele sempre vai insistir em chegar, e ele vai dar o seu espetáculo ao amanhecer. E as trevas, elas precisarão se ocultar diante de toda a presença que o majestoso sol pode apresentar. Então, talvez na sua vida esteja um momento de densas trevas e escuridão, mas entenda que a noite também faz parte de um belo dia. Eu quero que Deus abençoe a sua vida, quero que Deus abençoe a sua casa. Muito obrigado por você ter permitido eu ter acesso à sua casa, ao seu aparelho, e por você estar aqui. Como disse o meu amigo John, se inscreva, compartilhe, curta, deixe um comentário aqui embaixo, isso vai ajudar para que o YouTube entenda que esse vídeo ele é importante, e ele vai espalhar esse vídeo para mais e mais pessoas. Fique conectado nas nossas redes sociais, e eu tenho certeza que você vai pensar melhor. E você que tem o seu empreendimento, você que é um empresário, venha fazer parte do nosso time, seja um dos nossos patrocinadores, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Nós estaremos aqui divulgando aí o seu material, divulgando toda a sua estrutura de trabalho onde você tem para oferecer, tá bom? Um beijo no coração e se cuida. Até quinta-feira, às 19h30. Tchau!